Olá você telespectadora, olá você telespectador da Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta sexta-feira do Opinião 2.0. O convidado é o deputado estadual Ricardo Melão, do Partido Novo, e nós vamos começar conversando com ele sobre o processo da carreira política dele, que inclui o projeto Renova Brasil. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Paulo. É um prazer estar aqui na TV Cultura, no programa Opinião, com você, que é um grande jornalista. Bom, respondendo, e boa tarde, obviamente, a todos os telespectadores do programa. Paulo, foi algo muito bacana. Eu acompanho política desde cedo. Eu tive um político em casa, meu pai, que era jornalista também, igual você, Paulo, e por dar opiniões, acabou indo para a política. As pessoas elegeram ele por essa característica e, desde pequeno, eu convivi com isso e acompanhando. E tentava entender sempre por que as pessoas eram tão revoltadas com a política e com os políticos em geral e por que nunca dava certo. Porque toda eleição, por mais que alguns fiquem, boa parte renova. Entram pessoas novas. Por que as pessoas novas entram e ficam iguais às antigas? Então, esse tipo de inquietação ficou comigo durante um bom tempo. Aí meu pai mesmo saiu da política, continuou escrevendo lá como jornalista no Jornal Estado de São Paulo. E eu fiquei com aquilo dentro de mim. Eu falei, poxa, deixa eu tentar entender isso aí. Porque eu via, pelo menos com as pessoas que eu estudei, na escola, na faculdade, pouquíssimos se interessavam pelo assunto. Então eu me senti um pouco na responsabilidade. Eu falei, olha, se não sou eu, que já tenho alguma proximidade para entrar e tentar trazer também as pessoas boas, para se dedicarem à atividade pública, que é uma atividade bastante nobre, infelizmente ela é distorcida, porque quando os bons se omitem, os maus tomam conta. E aí eu me empolguei muito, tive algumas experiências do setor público, trabalhei na Prefeitura de São Paulo, trabalhei em realidades muito diferentes das que eu tinha sido criado e vivido. Então, por exemplo, trabalhei na subprefeitura, a cidade de São Paulo, a parte mais sul dela é que tem o menor IDH, é onde fica o bairro de Parelheiros. Tem Parelheiros e Marcilac. Na verdade, são 2 distritos. E eu tive a oportunidade de trabalhar lá por 3 anos e meio, na subprefeitura local, que pertence à Prefeitura de São Paulo. E ali eu convivi com uma realidade completamente distinta. Eu vi 80% das casas faltando saneamento básico, ou seja, você não tinha tratamento de esgoto. E 80% das casas tinha que construir fossas, e nem todas tinham fossa. Você tem bairros inteiros ali, com mais de 40 mil pessoas morando, que está numa área inteiramente irregular. Imagina, tem lá, dentro de uma cratera, inclusive. Esse bairro é o Vargem Grande, ele é bem conhecido, essa situação da regularização dele é bastante discutida. Então, tentando entender mesmo, eu falo, poxa, por que o Estado não funciona? Por que o Estado não cumpre com aquilo que é básico? E uma das conclusões que eu cheguei é porque ele tenta fazer coisa demais. Nós temos um Estado no Brasil que é caro para a população, ele cobra aí, se você trabalhou, a cada R$100 que você ganhou, você vai dar cerca de R$36 para o governo manter essa estrutura enorme, trabalhando de forma muito ruim. E não faz o básico de forma bem feita. Um exemplo você vê aí a área da educação, que é primordial, é tarefa essencial do Estado. Na área da educação, se pegar de uns anos para cá, você vai ver que os gastos com educação praticamente dobraram e o nosso desempenho nos testes internacionais, no PISA, por exemplo, que avalia ali a educação mais básica possível, que é o seu conhecimento na tua língua do teu país, o seu conhecimento mínimo ali em matemática, nós continuamos lá embaixo. Então, diante de todos esses questionamentos que eu fui estudando, tudo, veio o Partido Novo em 2016, eu já conheci um pouco da realidade dos partidos antigos. Uma das coisas que eu concluí é que a nossa política era ruim e começava na porta de entrada, que eram os próprios partidos. Você não tem... Meu pai contava sempre essa história para mim, uma vez que veio um grupo de parlamentares europeus visitar o Congresso Nacional, na época que ele era deputado. E eles queriam entender como funcionava o sistema político aqui no Brasil. Quando meu pai começou a contar a realidade, eles ficaram em choque. Eles falaram, poxa, lá o nosso partido pegam os melhores, aqueles que se interessam pela política, eles são treinados, eles têm cursos, eles aprendem a desenvolver comunicação, todas as habilidades necessárias para você se desenvolver como um bom político. Então existe essa preparação, aqui não existia.
Então, quando a gente fala do Novo e do Renova, que você bem citou, foram duas coisas complementares nesse sentido. O Novo, por ser um partido diferenciado, tem processo seletivo. Então não é que você chega lá e fala, tenho dinheiro, quero ser candidato. Eu sou ligado a um sindicato, uma igreja, a um grupo muito forte ali que vai me trazer bastante voto, então tenho bastante voto, quero ser candidato. Sou famoso, sou super popular, quero ser candidato. Não, isso pode ser muito bom desde que você esteja de acordo com aquilo que o partido prega e defende. Não pode ser apenas essa não pode ser a credencial primária para você entrar lá. E o Renova complementou porque ele ofereceu um curso, algo inédito no Brasil, que é um curso de formação política. A gente tem curso para formar diversas áreas, né? Você tem curso para formar tudo. Até para empreender você tem curso, se você quiser virar empresário, empreendedor, etc. Agora, para a política nunca teve nada. Os partidos que deveriam dar essa preparação não dão. E o Renova veio de uma forma muito interessante, foi uma ideia do Eduardo Mufarrege, que é quem comanda o Renova hoje, uma pessoa que eu sou extremamente grato, uma pessoa que veio, foi muito bem sucedido na área privada e resolveu se dedicar à política e identificou isso muito bem. E aí era uma seleção também, um processo seletivo, foram mais de 4.000 candidatos na minha época, e eles selecionaram cerca de 140 líderes. Eu fiquei feliz de ter sido um dos selecionados, passei por prova oral, teste ético ali, tinha um teste que era fantástico. Eles faziam umas perguntas assim, se você recebeu um presente de tal valor, qual é a sua atitude? Aí de repente, era pelo computador, ligava uma câmera na tua cara e você tinha que responder rápido, que era para ver se pegava no pulo se o cara era correto ou não. Isso foi interessantíssimo. E aí eu fiz o curso, aí o curso foi bem bacana, você aprendia educação, saúde, áreas públicas básicas, essenciais, com dados, diagnósticos muito bem feitos. Orçamento? Tudo. Te dava uma noção de tudo, isso é muito bacana. E o orçamento é interessante, você sabe que eu adquiri noção de orçamento trabalhando em Parelheiros, porque eu comecei como chefe de gabinete, e aí na época eles estavam colocando muito coronéis da reserva da PM para ser chefe de gabinete das subprefeituras. Aí passaram para a Coordenadoria de Administração e Finanças. Parte de administração que tinha a ver com licitações, compras, eu já era mais familiarizado pela minha formação. Só aprendia em Direito Administrativo na faculdade. Finanças, não aprendia nada. Eu falei, caramba, eu vou precisar entender esse assunto agora. Interessantíssimo. Aprendi orçamento, todos os conceitos, liquidação, empenho, tudo. E no projeto do Renova ou no exercício do cargo? No exercício do cargo eu aprendi o básico e no Renova eles ensinavam também. Mas era uma das coisas. No cargo, obviamente, a gente aprende. Você ficou amigo de alguém do Renova que exerce mandato hoje? Todos. Nós elegemos, se eu não me engano, foram 17 deputados, todos amigos. Na Assembleia tem dois do meu partido, que agora foram para o Podemos, não estão mais no meu partido, que é o Novo. Mas o Daniel José, o Rene, os dois fizeram Renova, e a Marina Elô, que é da Rede, que é uma deputada. Também é uma grande colega, está na Rede, segue uma linha um pouco diferente do Novo, mas o mais bacana do Renova é justamente por não se colocar como uma escola de formação ideológica, mas mais uma questão de, poxa, vamos trazer aqui pessoas de diferentes ideias, mas o mais importante é que elas tenham um alinhamento em relação à ética, correção, respeito ao diálogo, à democracia. Então tem lá a Tabata, por exemplo, uma deputada federal, está agora no PSB. Que já participou da Opinião. Já veio aqui a Tabata? Já. Tabata foi colega de Renova. O Marcelo Calero, que está agora como secretário no Rio, se elegeu deputado federal, agora eu acho que está no PSD. Também tivemos uma boa relação ali. O senador, elegemos um senador. O Alessandro Vieira, que estava no Cidadania, agora está no PSDB. É uma grande revelação ali do Senado. Se elegeu por Sergipe, olha que coisa, num estado difícil, que é mais tradicional. O curso era presencial do Renova? Presencial. Então o Alessandro Vieira estava em São Paulo? Estava em São Paulo, inclusive a primeira pessoa, o primeiro exercício que eu fiz em dupla, que é que nem uma aula mesmo, dependendo da aula eles criavam uma dinâmica. Você vai contar a tua história em 5 minutos para o seu colega do lado, para aprender a fazer uma apresentação mais curta, não prolongar muito. E aí eu fiz o exercício com ele, aí eu lembro dele, ele ia ser candidato a deputado,
Aí ele contou a história dele, fantástica, ele em Recife, que ele era delegado, começou a... Sergipe. Sergipe. E aí ele começou a... Olha que curioso, eu tinha um amigo de Sergipe que conhecia bem a realidade local, política, tudo. Eu lembro que nesses dias que eu estava fazendo, que eu fiz esse exercício com o Alessandro Vieira, eu encontrei esse amigo meu no shopping e falei, olha, tem um rapaz de Sergipe lá que vai ser candidato. Ele, Eu falei, o Alessandro Vieira, delegado. Ele, putz, não conheço. E ele conhece bem a política lá, tudo. Então eu fico pensando hoje, deve ter falado, caramba, o cara estava lá no Renova, que hoje, obviamente, ele é bem conhecido no estado. E aí eu fiz o primeiro exercício com ele, ele me contou a história dele, que ele pegou ali como delegado vários escândalos de corrupção envolvendo políticos ali da Assembleia e afastaram ele. Infelizmente ele foi perseguido ali, afastaram. Aí ele falou, quer saber, eu vou entrar para política, porque eu já vi que política, infelizmente, acaba comandando e se não tiver gente boa ali, ele pode fazer um trabalho bem feito na ponta, que ele vai ser podado. O seu pai que você citou é o João Melão, que foi deputado federal por 2 mandatos, 91, 98, né? Isso, você era perfeito. Pequeno nessa época, não era? Pequeno? Não. Não. Você já tinha nascido. Não que eu tenha crescido muito, né? Mas eu já tinha nascido. Eu sou de 85. 85. Então você chegou a compor... Porque o seu pai, ele participou de um telejornal, o Jornal da Record, apresentado pelo Murilo Alves Filho, pelo Hélio Ansaldo, que inspirou um jornal que foi criado aqui pelo Gastone Rigg, que era deputado junto com seu pai, que foi dono de uma emissora aqui, a TV Mar, que era Manchete e hoje é Record. E ele criou um telejornal chamado Opinião, que era na base do Jornal da Record. E o telejornal do Opinião foi apresentado pelo Hélio Ansaldo, que também apresentava o Jornal da Record. Eu participei como apresentador e esse Opinião 2.0 é inspirado nesse Opinião, que foi inspirado no jornal do qual seu pai participava, o Jornal da Record. Poxa, que bacana. Uma honra estar aqui, mais ainda, sabendo disso tudo. Você lembra do seu pai participando do telejornal? Eu lembro, porque ele foi, se não me engano, de 87 até 1993, mais ou menos. Eu lembro esse finalzinho de olhar na cozinha ali de casa, aí funcionária lá, olha o teu pai na TV, aí eu olhava. Teve um dia que meu pai levou meu irmão, inclusive, no jornal. Mais velho ou mais novo? O mais velho. Ele levou o mais velho lá, o João, meu irmão. Nossa, eu olhei na TV, eu fiquei enciumado. Joguei a cadeira no chão, tal, fiquei revoltado. Me marcou muito isso. Calma aí, cara. Fiquei super enciumado que ele não me levou lá. Aí, para conhecer Brasília, quando ele era deputado, aí eu acho que ele quis retribuir, ele me levou primeiro, em 95. Começo do segundo mandato dele, aí ele me levou lá para conhecer o Congresso Nacional, tudo. Eu acho que ele inverteu, aí ele me levou antes do meu irmão. Nessa eleição de 2022, você já tem a sua programação definida? Sim, eu fui convidado pelo partido para participar do processo seletivo para o Senado Federal. E eu topei o desafio, passei no processo seletivo e o desafio desse ano será esse. Você é candidato ao Senado? Ao Senado Federal. A ideia, Paulo, primeiro, trazer Quem que você imagina que vai enfrentar? O José Luiz da Atena? Hoje na pesquisa, se você for ver, você tem o da Atena, você tem o Márcio França. Que não sabe se é candidato a governador ou ao Senado, está mais para governo. Está mais para governo, totalmente para governo, e está até em segundo nas pesquisas para o governo. Então eu imagino no Datafolha que saiu hoje, né? Se ele for tanto para governo quanto para Senado, ele está em segundo. Então, segundo por um, por outro, acho que ele prefere. Porque Senado também esse ano é uma vaga só. É uma vaga só. Você vai ter o Datena, o Márcio França, falam do SCAF, Janaína Pascoal. Janaína Pascoal é pré-candidata ao Senado. Ela está no PRTB, deve vir. Senti que ela quer vir mesmo, está convicta. Ela vai estar aqui no programa no dia 14, quinta que vem. Quinta que vem ela vai estar aqui? Vai estar aqui. Olha só. Bacana. Então eu topei o desafio. Primeiro, Paulo, nesse meu caminho de observação da política, eu sou muito observador. Então eu sempre gostei de analisar, ouvi muitas histórias do meu pai. Então meu pai sempre teve uma relação muito aberta comigo. E que era bacana, que ele ia contando histórias, experiências, e você vê como as coisas não mudam. Infelizmente, você vê o ser humano nesse sentido, ele muda muito pouco. Então, muita coisa que ele me ensinou, conselhos sábios, até para a política, tinha uma expressão dele, ele falava para mim, filho,
fica no seu lugar, quem se mexe muito não sai na foto. Ele falava isso. Aí eu fico vendo essas experiências políticas recentes, do cara indo para um partido, depois para o outro, tal, e você vê que fé. Então ele fala, ó, fica no teu lugar, respeita a tua ideia, continua ali firme e forte, um dia chega a tua vez. Se você tem bons princípios, boas ideias, vai chegar a tua hora, não saia do lugar. O Opinião 2.0 volta depois do intervalo, rapidinho. Voltando com o Telejornal Opinião desta sexta-feira, que tem como convidado o deputado estadual Ricardo Melão, do Partido Novo. Eu perguntava para ele no intervalo, até quando o Partido Novo vai se chamar Novo, Ricardo? O importante é se manter sempre novo, né? Eu acho que vai durar. A partir do momento que você cria uma marca, uma grife, ela fica. Como é que você explica o partido? Ele seria liberal na economia mas liberal também nos costumes? É diferente do conservadorismo, que tem o liberalismo na economia, sim, mas tem se prende a costumes antigos. Olha, o partido, ele coloca no estatuto um compromisso. Primeiro, todos têm que ter um compromisso com a liberdade econômica. Então, seria o liberalismo econômico, todos. Na parte comportamental, ele deixou aberto. Ele deixou para ser uma coisa de cada um. Cada um tem a sua opinião. Então você vai encontrar tanto pessoas que são liberais nos costumes, como pessoas que são um pouquinho mais conservadoras. E pessoas que às vezes têm alguma coisa que ela é mais liberal no costume, mas outras coisas entende que não, mas ficou em aberto isso. A Adriana Ventura, deputada federal do Novo, ela esteve aqui. Ela disse que alguns deputados do Novo são favoráveis ao aborto, que o ex-presidente Lula se manifestou favorável essa semana, e outros não, né? Porque o partido realmente libera isso. O partido libera. Eu, por exemplo, sou contra. Eu entendo que, enfim, você tem outros métodos conceptivos importantes para você prevenir uma gravidez. Você apelar para a solução mais drástica é complicado e aí parte muito do entendimento e da convicção das pessoas. Para mim, a vida se origina desde quando você tem um feto ali. A partir dali, a partir do momento que tem uma vida, aquilo é um direito por si próprio, né? Ela precisa ser preservada. E tem gente que não, que entende que aquilo lá pertence ao corpo. Até a 12ª semana. Nos Estados Unidos liberaram agora até o 8º mês, né? Porque esse debate é muito complicado de você entender quando a vida se origina. Cada um vai vir com uma ideia, você não tem uma formação. Eu até por uma questão de responsabilidade, eu diria, enquanto isso não é definido, protege. Mas tem vida, já tem, não tem. Se você está na dúvida, pró-vida. Vamos proteger isso. Agora, Ricardo, no primeiro bloco, você citou a questão da opinião. Você disse que no Brasil se gasta muito dinheiro você citou a educação, né? Que se gasta muito dinheiro com a educação e o resultado não é proporcional ao que se investe. O Brasil tem realmente, na educação pública, uma estrutura de investimento criada no governo Fernando Henrique, o Fundef, que depois, no governo Lula, foi transformado em Fundeb, agora no governo Bolsonaro foi tornado perene. É um esquema de financiamento, né? Os municípios e estados, eles colaboram para esse fundo com uma porcentagem do que eles arrecadam, é uma redistribuição tributária, e recebem pelo número de alunos, alguma coisa muito bem bolada até. No governo Dória, se votou bem recentemente, na saída do governador, agora no começo de abril, no final de março, a reestruturação da carreira do professor, e você votou favorável na Assembleia. Como é que você viu essa reestruturação? Porque a Bebel aqui falou muito mal, a deputada Bebel do PT, que é presidente da APOESP, ela falou muito mal dessa reforma aqui. Olha, eu acho que a Bebel está no papel dela, no papel de sindicalista dela e de presidente do sindicato, que ela é há 30 anos, se eu não me engano. Bebel, acho que ela não dá aula desde lá, desde que ela entrou para o sindicato. Então é natural que ela faça um discurso contrário, ainda mais quando vem de um governo que é contrário ao partido dela, né?
O que acontece, né? O que nós vimos do projeto? Ele foi um projeto, no meu ponto de vista, bem elaborado, porque hoje todos os professores, né, as promoções que são feitas, primeiro que já começa que no Estado, principalmente, o piso é muito baixo, o teto também. Então o professor acaba recebendo uma remuneração muito ruim e a carreira não se torna atrativa por isso. Obviamente a Bebel ia querer manter o mesmo sistema do jeito que é hoje e aumentar os salários, né? Só que isso aí tem um custo muito alto. Qual foi a proposta e por que nós somos favoráveis? Ela aumenta, né, esse piso e esse teto, então o professor passa a ganhar mais de início e no final da carreira, só que os critérios para você passar a receber mais não são mais tempo de serviço, porque antes é aquela coisa, vai durando aí, vai empurrando com a barriga, se você está ensinando o aluno, se não está, se o aluno está aprendendo, não está aprendendo, você vai ganhar de acordo com até diplomas que você tem de áreas que não tem nada a ver com educação. Ah, fiz uma pós em culinária, todo respeito, mas não tem a ver com educação. Ah, tal, já contava como título, aí você ia ganhando essas promoções assim. O projeto de agora, ele criou critérios mais técnicos para você ganhar mais. Então tem a ver com o desempenho do aluno, tem a ver com a sua formação na área de educação. E aí, obviamente, as pessoas que tiverem um bom desempenho nesse sentido vão acabar ganhando mais. Não é mais aquela coisa automática de, eu entrei e vou ficar lá. E ele também permite, por exemplo, que quem for trabalhar numa escola integral, porque hoje um dos grandes problemas que eu vejo da educação é o professor tem que ficar se deslocando, ele tem que dar aula em 3 escolas ali para poder complementar a renda dele. Isso é péssimo, porque ele vai mudando e não vai criando os vínculos necessários, ele não vai tendo uma dedicação necessária para aqueles alunos específicos. A gente sabe que isso é importante. Nesse projeto, por exemplo, o professor, se ele opta ficar numa escola e ter lá o tempo integral, ele vai receber um salário melhor. Então eu vejo ele como muito positivo. Eu vejo esse projeto diferente da professora Bebel. Eu acho que ele deve melhorar em muito a questão da educação, porque ele passa a valorizar os bons profissionais e passa a fazer com que os bons profissionais sejam focados no aprendizado do aluno, se eles estão indo bem, se eles estão aprendendo. E não apenas aquela coisa corporativista de, precisamos receber mais e mais e mais, porque o meu salário ficou baixo, porque ele está defasado. E detalhe, Paulo, que é importante explicar, não é que você era professor e é obrigado a entrar nesse sistema, né? Ele cria uma carreira nova, que também é de professor, e o professor hoje ele pode optar por ir ou não ir. Se não quiser ir, ele fica no sistema antigo. Inclusive, existe um movimento da APOESP para que o professor não vá para o sistema novo. Só que aí tem um ponto que precisava ser discutido melhor, eu tenho a impressão. Que tem um reajuste que o governador falou na saída dele, ele falou no reajuste recorde, 73% para os professores, né? Porque ele está falando dos 3.800 para os 5.000 e tanto, né? Isso. De quem aderir. Mas quem não aderir não tem reajuste. Isso aí, quem quiser ficar na carreira merecia um reajuste também, uma proteção, né? Olha, eu entendo que você seguindo os critérios... Ficou meio quase obrigatório, eu tenho que ir, né? Mas a questão, Paulo, as pessoas veem pouco orçamento. Quando você falou aprendizado de orçamento, esse é o aprendizado mais importante. Gastar menos do que ganha, né? Porque quando eu fui para Aparelheiros, né, você fica sempre com aquela noção, você está numa área específica, todo mundo, olha, você tem ideias maravilhosas. Só que todo o departamento público, isso eu ouço o Zema falando, eu falo, olha que bacana, o Zema teve a mesma experiência. O Zema é do seu partido, governador o Zema de Minas, só para explicar, o nosso governador de Minas Gerais que ali. É o único governador eleito pelo Partido Novo. Exatamente, né? É o único governador eleito nosso, está com uma avaliação fantástica ali, pegou um estado numa situação muito ruim. Ele fala, você vai em qualquer departamento público, você pergunta, quero resolver o seu problema, o que precisa para melhorar? Todo mundo vai dar a mesma resposta. Dinheiro. Falta verba, falta verba, falta verba. Sempre falta verba e falta gente. Uma época, pra você ter ideia, essa história também é boa, outro aprendizado com meu pai que eu tive. Eu estava trabalhando de supervisor de esportes e lazer na subprefeitura da Casa Verde. Antes de ir para Parelheiros, eu fui para Casa Verde, que é a zona norte de São Paulo. Aí pega Casa Verde, Limão, Cachoeirinha, esses 3 distritos. Nossa, eu tinha várias ideias. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, só que não tinha verba. Aí eu ficava reclamando, não tem verba, olha só que pena. Eu fui um dia me queixar pro meu pai. Aí meu pai falou, a secretaria não manda verba pra gente. Meu pai, filho, eu já fui secretário
E eu tinha a mesma sensação, que eu não tinha verba para fazer aquilo que eu queria. Ele falou, ou você busca uma forma nova de fazer as coisas, vai atrás de uma parceria, aproveita a estrutura que já tem, e que aí você consegue as coisas. E um dos conselhos que ele deu, ele falou, filho, eu aprendi na vida que só ganha ajuda quem não precisa de ajuda. Que as pessoas adoram investir no cavalo vencedor. Quando a coisa está ganhando corpo, aí vem todo mundo. E é interessante, porque eu percebia que, por exemplo, fui lá organizar uma corrida de rua. Você começa a fazer, se você começa a ir em todas as empresas da região, poxa, quer dar uma força. Ninguém no começo, não tem como, você pede para a secretaria, não tem como ajudar. Você pedia para a Sabesp ali liberar as águas, que eles têm umas águas, né, que eles dão para esses eventos. Um saquinho de água, né? Aí a hora que o evento vai crescendo e ganhando corpo, aí todo mundo vem, de repente do nada, não, peraí, a gente quer ajudar e tal. Porque é aquela coisa, né? Vê que tá ganhando, aí todo mundo quer estar junto. Todo mundo quer estar junto quando vê que você está forte. Então ele falava, começa a fazer as coisas por si próprio, que aí as pessoas começam a ajudar, porque vê que a coisa está andando e tal. Se você começa só pedindo ajuda antes de mostrar serviço, você não ganha nada. Então acho que falta essa mentalidade. Então voltando à questão, né, eu dei uma volta aqui, mas no caso que você citou aí da educação, da professora Bebel e etc e tal, você não tem dinheiro para fazer tudo, né? Até para dar um reajuste desse tamanho é muito difícil, né? Porque tem todos os penduricados, tem muita coisa ali no meio que engrosse muito a folha de pagamento do pessoal. Você não vai ter orçamento para isso. Quanto mais vai crescer nessa folha, você corre o risco de acontecer igual tivemos em Minas Gerais, no Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. É o servidor nem receber. Não é o famoso, mas eu tenho direito a esse salário, mas não tem dinheiro, não arrecadamos, não tem como, mas tem obrigação de pagar. Aí entra na justiça, é o que eu falo. Muitas vezes você vai pagar ali muito mais de juros de empréstimo, porque você vai receber parcelado lá na frente, etc. e tal, do que você pagaria, por exemplo, de um aumento de alíquota necessário numa reforma na Previdência. Então a folha de pagamento hoje é o maior custo que tem, ele é fixo, né, o servidor tem estabilidade, e o grande risco, eu falo para o servidor, primeiro ele tem que ver quanto dinheiro tem e garantir que você vai receber, que a pior coisa para mim é você não receber. Estar no papel apenas que eu tenho direito a receber isso não significa que vai surgir o dinheiro para você receber isso. Então, para poder fazer esses ajustes e remunerar bem aquele professor que está afim de, poxa, quero ganhar mais pelo meu desempenho, foi possível ter esse aumento que você citou aí, um percentual altíssimo, criando um sistema meritocrático. E isso, obviamente, vai se reverter no aprendizado, que vai trazer o professor para o foco certo. Olha, o meu aluno precisa aprender, precisa desempenhar e não ficar empurrando com a barriga. E, claro, para o sindicato é maravilhoso, porque o sindicato quer se justificar, ainda mais agora com o fim da contribuição sindical, ele quer dizer, professor, olha, conseguimos reajuste graças à nossa luta e à nossa briga. Então, para ele, um sistema assim, a pessoa passa a não depender do sindicato. Não é mais vai aumentar meu salário se o sindicato ir lá pressionar, mas vai aumentar meu salário através do meu desempenho, se eu desempenhei bem. O Opinião 2.0 volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0, que nesta sexta-feira recebe como convidado o deputado estadual Ricardo Melão, do Partido Novo, que é o pré-candidato do partido ao Senado nas eleições desse ano. Você acha que esse pulo é grande de deputado estadual para senador? Não. É bastante grande. Olha, em termos de função, vai ser, claro, você vai lidar com pessoas mais preparadas. Tem muito senador que foi ex-governador, que foi ex-ministro. Então é uma casa com nível... altíssimo, né? Altíssimo. Politicamente, né? Moralmente não, politicamente. Não, politicamente. Moralmente aí a pessoa carrega o que ela sempre foi, mas politicamente sim, é um nível muito alto. Então é uma casa de mais senioridade. E isso me cativou muito, porque eu entendo que as funções de um senador, por exemplo, função de fiscalização, isso é importantíssimo. Você fiscalizar como o governo federal está direcionando os recursos, por exemplo. Se é o pastor que está mandando, direcionar você vê, se é aquela coisa ali, se é porque o pastor pediu tudo, né? E isso é função do senador. E a gente fez um trabalho aqui no estado de São Paulo de fiscalização primoroso,
Eu fui o deputado que mais fiscalizou esse número de representações para o Tribunal de Contas do Estado. Hoje eu estou com cerca de entre 14 e 17, eu não sei se já protocolaram hoje ou não o restante, mas a ideia é continuar essa fiscalização e mandar para os órgãos responsáveis, não apenas ir lá, ver, fazer um filminho e ir embora. É fazer uma fiscalização efetiva, com detalhes, com fotos, com todo o embasamento necessário. A gente tem feito isso. E essa fiscalização que você fez, você aprovou as medidas que você fiscalizou o governo estadual, o governo Dória? Sim. Ou você desaprovou a utilização de recursos? Você fala em que sentido? Você fiscalizou, né? Não, sim. Tiveram. Na verdade, a gente pegou as inconsistências. Não foi uma questão de aprovação ou desaprovação. Não politicamente, né? Tecnicamente, né? Tecnicamente, utilização de verbas. Porque a gente já foi em casos, a ideia da fiscalização era justamente, por exemplo, uma área que eu fiscalizei porque era a que eu vi onde tinha mais prejuízo. Obras paradas. Pra você ter uma ideia, Paulo, o Estado de São Paulo, o governo do Estado já gastou mais de 7 bilhões de reais com obras que hoje não estão nem atrasadas. Porque se você pegar atrasada, várias gestões, eu não falo nem dessa, eu vou falar que é uma sucessão, você tem muito mais. Agora, paradas mesmo, que eu falo que são verdadeiros esqueletos, verdadeiros monumentos ali. Elefante branco. Elefante branco, monumentos ao desperdício de dinheiro público. Você já gastou mais de 7 bilhões com isso, dinheiro que já foi gasto. Você vai precisar gastar mais para aquilo virar alguma coisa. Então a gente começou a pegar no pé disso, ir atrás. Eu sabia que tinha, ou eu recebi uma denúncia, ou mesmo a gente ia lá ver alguma obra que paralisada, que a gente já sabia que existia, e a gente via, apurava o histórico, né, tirava ali fotos, viu diversas situações e fazia um relatório. Porque tem muita coisa que a gente não vê numa obra parada, infelizmente tem gente que, deixa lá como se fosse um móvel, sabe, não vou usar essa mesa, deixa ela ali no depósito, que quem sabe eu não quero vender, mas isso aqui é público, então eu não quero vender, deixa lá, quem sabe um dia eu vou usar, mas nesse momento não tenho dinheiro, não tenho onde colocar, etc. e tal. Não é bem assim. Uma obra parada, você tem um custo social, você tem um custo de tributos que você não está arrecadando. Então, por exemplo, a municipalidade com uma obra parada não está arrecadando IPTU. Então, já tem quanto tempo de IPTU ali que ela não está arrecadando com aquela obra parada? Custo social. Muitas delas que a gente visitou, teve uma escola estadual, por exemplo, na Zona Sul de São Paulo, virou ponto de uso de drogas. Então virou um ponto de criminalidade. Uma escola que não foi concluída. Uma escola que não foi concluída, que poderia estar prestando um serviço social muito bacana na formação de jovens. Hoje, aquele espaço não concluído, ele virou foco de exatamente o contrário. Você vê um monte de jovem ali, morando de forma irregular, numa situação desumana, e utilizando drogas ali naquele espaço. Agora, Ricardo, se você... E aí a gente faz a representação para o Tribunal de Contas para apontar os responsáveis. Você tem um custo do material, por exemplo, que está deteriorando. Ou seja, ficou parado um tempão, tem coisa que você já gastou... Fica mais caro para Fica mais caro depois, enfim. Então, agora, Ricardo, imagina que você ganhou a eleição para o Senado e você está fazendo a sua bagagem hoje para ir para Brasília. O que você colocaria na bagagem? Você tem um projeto nacional de habitação, né? Um plano nacional, uma política nacional de habitação, uma proposta, uma política nacional de segurança pública, um pacto nacional pela educação. O que você colocaria na sua bagagem hoje se você fosse estrear no mandato amanhã? Bacana. Olha, Paulo, na verdade eu nem preciso levar nada na bagagem, porque tudo isso, todas as soluções necessárias já estão lá. O problema é que não anda. Infelizmente não anda. Não faltam ideias, não faltam experiências, cases, não faltam... Nós temos aqui no Brasil institutos fantásticos que já analisaram, já estudaram, já contrataram os melhores especialistas, os melhores economistas e já propuseram um modelo. O grande drama do Senado não é nem não ter ideias, é justamente essas ideias não andarem lá. Cito aqui algumas importantíssimas, né? Primeiro, reforma administrativa. Justamente, a gente tinha uma oportunidade de ouro agora, criando um novo sistema, acabando com estabilidade para carreiras onde você tem semelhantes no setor privado, mantendo a estabilidade só para aquelas carreiras típicas de Estado, juiz, funções que você não encontra no setor privado. Você permitir, por exemplo, contratação de trabalho temporário. Hoje, você contrata lá o datilógrafo de antigamente, você casa com ele o resto da vida e mais a Previdência.
que você vai pagar depois. Então, um casamento ali de 70 anos com a pessoa, praticamente. E foi contratada por uma função que deixou de existir. Depois você não tem como reaproveitar aquela pessoa, ela fica encostada. Você permitir contratações por um tempo, né? Você fala, olha, eu vou fazer um concurso, preciso aqui de professores de robótica por 10 anos. Ele vai ficar aquele período e não vai trazer esse custo para o Estado. Formas regularizar de fato a avaliação por desempenho. Você não tem avaliação por desempenho hoje no setor público. As que você tem é para inglês ver, não existe. Então, instituir essa meritocracia, tudo isso é importante. Vai diminuir o custo do Estado. Inclusive, você tinha estimado, é uma redução de bilhões de reais que você gasta hoje em dia se você adotasse esse modelo, e a gente perdeu uma oportunidade de ouro, porque a reforma valeria para aqueles servidores que estão entrando, não valeria para os antigos, até gostaria que valesse, mas existe a questão do direito adquirido, e agora você ia ter ali pelo menos um quarto da administração pública federal, que é a que mais recebe, e possui salários muito maiores se comparar com a iniciativa privada, né? Então a gente paga muito para o servidor, e principalmente os federais. Claro que tem umas carreiras que estão defasadas, tá? Que aí tem muita gente que ouve depois, poxa, não ganho nada. Tem carreiras defasadas, mas tem uma elite que ganha muito, né? E você tinha uma oportunidade de ouro, porque agora, aposentando um quarto do contingente, você já poderia trazer um quarto do serviço público no sistema novo. Então, está se perdendo uma oportunidade de ouro. Depois disso, reforma tributária. Nosso sistema tributário hoje, ele é um manicômio tributário. O empresário, você inclusive empaca investimentos. Para você investir no Brasil, você tenta trazer qualquer um que venha, até com capital de fora. O cara quer instalar uma empresa aqui, quer desenvolver um negócio. Se ele vê as regras tributárias, só para você pagar o seu tributo, você perde ali mais de 2.000 horas por ano, só calculando ali, vendo como você vai pagar o tributo, só tentando entender as regras e se encaixar nelas. E o Estado é implacável. Se uma coisa funciona aqui, é arrecadação. Receita Federal é primeiro mundo, sistema, cruza tudo, e você toma uma multa. É um sistema difícil, que se você não consegue se adequar a esse sistema, você ainda paga uma multa e prejudica muito. Você precisa deixar a coisa mais simples, você precisa unificar alguns tributos. Isso vai trazer uma dinâmica muito boa. Você tem estudo que mostra aí que em 10 anos o PIB pode crescer aí 15% com uma boa reforma tributária. Você reduzindo esse tempo que a gente gasta com uma atividade e meio. Porque enquanto a tua empresa está gastando dinheiro lá com contador, com advogado, com tudo isso, só para calcular como você paga o imposto, você poderia estar usando esse recurso para investir na melhoria do produto, para investir em mais qualidade. Todos ganhariam com isso. Então, reforma administrativa, reforma tributária, o PL para acabar com os super salários, por exemplo. Você tem, graças àquele penduricalho somados, hoje o teto no Serviço Público Federal é de cerca de R$39 mil, que é o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas já houve tentativas no passado de eliminar esses super salários de juízes, desembargadores, principalmente no Poder Judiciário, mas também no Senado, também na Câmara Federal. Todos os lugares. E nunca teve sucesso, né? Exato. Você tem, com essa lei que está parada no Senado, inclusive, você colocaria esse teto e não importa, né, se você tem um benefício a mais, um penduricalho, etc., vai parar ali. Você vai bater nos 39, você vai receber só os 39. O poder público não é um local para as pessoas enriquecerem. Você tem que ser bem remunerado pela sua atividade, você prestou competência, mas não é um lugar para você ficar rico. Isso aí vai para o setor privado. É ali que tem os riscos e toda a questão ali de negócios, empresas, etc., para você ganhar dinheiro. No setor público não tem que existir isso. Só com isso você já geraria uma economia muito boa também. Então é importante essa. Reforma política. Falam que é a reforma das reformas. Mudar o sistema de representatividade. Hoje, o sistema que nós temos, que é o proporcional, principalmente para eleger deputados, que o deputado ele faz a campanha no estado inteiro. Se você dividisse em distritos, seria uma campanha mais local. Mais barata. Mais barata, porque você não precisa circular o estado inteiro. Mais clara também. Mais clara também, porque você pode ter, por distrito, um candidato por partido. Então dá para você promover debates. E a eleição é majoritária, né? É majoritária. Você passa a saber, com essa participação, você passa a saber quem é o representante da tua região, que mora lá, e você sabe como cobrá-lo também.
Não precisa invadir como o Lula sugeriu aí para perturbar a família e os filhos, mas você conhece a pessoa, você sabe onde ela está. É muito mais fácil de você cobrar hoje nesse sistema. Você mal sabe quem se elegeu. Você vota em um, não sabe quem é o outro, não sabe quem recebeu o teu voto, o que ele está fazendo lá. Você fica muito distante, a campanha é cara. Aí gera essa questão de aumento de fundão, campanhas caras, caixa 2. Eu defenderia o sistema distrital misto, né, que é você elege metade de acordo com o distrito, principalmente para deputado. Para vereador eu faria só o distrital. E a outra, o misto, é você continuar votando em candidatos que representam ideias e conceitos. Porque aí você não tem um distrito só que defende um conceito específico. Liberais, você não tem um distrito só com liberais, por exemplo. Você tem um número espalhado. Eu faria um sistema misto. Seria uma reforma interessantíssima. Agora, o nosso tempo vai acabar. Qual é a mensagem final para a telespectadora, para o telespectador? E conta para a gente também, bem rapidamente, se você está animado para essa campanha, tá? Ou se é muito difícil ganhar essa cadeira de senador. Olha, Paulo, desde que eu entrei no Novo, eu aprendi que impossível é uma palavra que a gente tem que excluir do nosso vocabulário, porque senão a gente nunca vai se arriscar a entrar na política e se manter firme, né, persistente para as coisas mudarem. E o Novo continua sem usar o fundo partidário? Continua sem usar o fundo partidário e o eleitoral. É o único partido que abre mão disso tudo. O desafio é grande, mas nós vamos enfrentar. E para onde vai o dinheiro? Devolve? Olha, o dinheiro do fundão, do eleitoral, você consegue ainda devolver. O dinheiro do fundo partidário, você não pode devolver. Nós tentamos aprovar a lei para poder devolver para algum órgão da União específico, para a Polícia Federal, para a educação. Não aceitaram. É claro, porque eles não querem criar essa prerrogativa, porque senão todo mundo vai cobrar, dou o dinheiro do fundo partidário para a educação, vocês estão usando. Eles falam, não, a lei é muito clara de só pode usar para gastos partidários, políticos partidários. Então, o que o Novo faz com esse dinheiro? Ele vai para uma conta onde ele é aplicado, ele está ali rendendo para um dia a gente conseguir aprovar um projeto e devolver isso. Infelizmente, porque se você não recebe o fundo partidário hoje, o que acontece? Ele vai para os outros partidos. Você não consegue devolver. Então, ele acaba sendo dividido pelos outros. Ou seja, você está fortalecendo o sistema antigo, que é ruim, e não está adiantando nada para você. Então hoje ele fica ali e a nossa esperança é conseguir eleger uma bancada suficientemente grande para poder colocar essa pauta e que ela seja aprovada. E para finalizar, Paulo, o recado que eu queria deixar para as pessoas é: você que é paulista, não importa, tem uma frase que eu gosto muito que diz que nascer aqui em São Paulo é uma circunstância, ser paulista é um estado de espírito. Então, hoje eu digo que tem gaúchos paulistas, baianos paulistas, sergipanos paulistas, amazonenses paulistas, mato-grossense paulista, carioca paulista. Quem está em São Paulo, justamente veio aqui, geralmente atrás de uma oportunidade de crescer, de trabalhar, de produzir, de servir a sociedade, e encontrou aqui em São Paulo um solo fértil para crescer, para você poder adquirir mais renda para si e uma vida melhor para sua família. Esse é o espírito de ser paulista. E esse espírito, infelizmente, não é refletido no Senado. Nós não temos ainda senadores, ou não tivemos, que entraram lá com orgulho de ser paulista e com vontade de defender o seu estado diante da federação, que nós sabemos que desde 1932, da Revolução, nós somos escanteados, porque existe esse conceito de quem tem o poder econômico não pode ter o poder político. Então São Paulo acaba sendo sempre desprestigiado e passada para trás desse debate. Nós não tivemos senadores que entraram lá com essa convicção de ter orgulho de ser paulista e defenderei os brasileiros de São Paulo até o fim aqui. Então eu acho que é esse o espírito que falta e esse é o espírito que a gente vai levar para a nossa campanha. Ricardo Melon, obrigado pela participação aqui no Opinião 2.0 e boa sorte na continuidade da carreira política. Muito obrigado, Paulo, pelo papo maravilhoso que tivemos aqui. Foi um prazer conhecê-lo e muito obrigado ao telespectador aqui do programa Opinião. Obrigado também a toda a equipe de jornalismo e técnica do Sistema Costa Norte e agradecendo principalmente a você, telespectador que acompanhou a gente em mais essa edição. Até segunda-feira, nesse mesmo horário de 15 para 13h, meia-noite e meia na reapresentação e um ótimo final de semana para você que você merece.